um mestre de esgrima do passado, imagino que vai sair neutralizando todo mundo, assim. Eu acho que é a minha opinião, assim. Mas o fator psicológico é muito forte. E, bicho, olha o tamanho disso aqui, entendeu? Olha o tamanho disso aqui, né? Se você bater isso aqui de forma errada, você vai machucar também, você pode machucar alguém, né? A gente tem uma carga de 700 anos de escritos, né? Mais 700 anos de escritos. Você faz essa arte marcial com toda essa bagagem que você tem, cara, tu é obrigado a ser bom. Olá, internet, tudo bem? Tô com o meu amigo aqui, o Matheus, e hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui muito interessante que ele fez, que é uma discussão muito antiga no Rema, na esgrima histórica, que é, será que um emaísta hoje, um esgrimista que pratica esgrima histórica hoje, ele consegue lutar melhor ou tão bem quanto um mestre do passado, ou um daqueles que escreveram no passado? O que me interessou muito nesse vídeo aqui, ele tocou em alguns assuntos que é da minha área, da área que eu estou estudando, a educação física, tá? E basicamente todos os argumentos que ele teceu aqui eu concordo com a grande maioria, outros ali eu discordo de alguns pontos, fazendo complementos assim, mas em suma, bem, vou reagir aqui ao vídeo, vocês vão ver, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, comenta aí, compartilha no seu grupo aí de família, de amigos, porque talvez se você está chegando aqui pela primeira vez, se você não fizer isso, você nunca mais vai me ver, tá? Antes de mais nada, assiste o vídeo dele, tá? Assiste o vídeo dele, eu vou passar aqui também. Pedir autorização dele para fazer esse react aqui. E vamos lá pro conteúdo, vamos ver o que o Mateuzinho tá falando aí. Postular alguns argumentos aqui e ali para a gente entender em que vias anda esse debate, entender quais são os argumentos de cada lado e tomar uma decisão, ter uma opinião própria. E eu vou compartilhar a minha no final desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, quais são os argumentos a favor do rimaísta contemporâneo, né? O praticante de esgrima como eu, como você, como os vencedores do Nacional, como todo mundo do planeta. A primeira coisa, e eu diria que é o argumento mais forte, o argumento mais importante, a prática. A prática da esgrima hoje, ela pode ser feita com uma intensidade muito alta e repetidamente. Então, um praticante de hoje em dia consegue pegar uma espada de aço, botar um monte de proteção, pegar outro cara com uma espada de aço e um monte de proteção, lutar com ele várias vezes assim, receber golpes de verdade, testar de verdade o confronto ali entre os dois e ver de verdade com todo mundo resistindo e botando realmente força ali no golpe, o resultado dos. Ele tá falando aqui do Remaesta hoje, tá? Um complemento que eu faria é a nossa prática talvez ela seja mais imersiva. A gente tem hoje um conhecimento sobre sistematização do treinamento, né? A gente consegue fazer microciclos, macrociclos de treinamento, especificar o que a gente vai treinar, né? Então, por exemplo, você analisa, eu faço isso com os meus alunos nas aulas particulares. Eu gravo vídeo, tanto que vocês vão ver, tem playlists e playlists aqui no canal sobre sparring, tá? É mais para os alunos também poderem consultar o próprio vídeo, né? Ver, se enxergar lutando. Ah, e aí, os alunos particulares, eu faço análise de luta. Tem algumas lives aqui que eu faço isso também. E a análise de luta você consegue ver o que o aluno está errando, né? Talvez eu tá com algum vício ali, alguma coisa. Então, ah, é o fator tecnológico, né, que ajuda bastante. Então, a gente consegue ter uma prática, uma correção, né, um aperfeiçoamento muito mais específico, muito mais no ponto, assim. Então, o treino ele fica mais específico, ele é no alvo, né? Que o treino é para corrigir, né? Melhorar e corrigir. Ainda mais quando se trata de uma arte marcial como esgrima, que é concentração, são movimentos ali certeiros. Tá falando do remaista hoje. Só que, para complementar, você vê alguns manuais antigos, nem todos, isso é muito interessante, alguns manuscritos, tratados antigos, por exemplo, do Maier, que eu já fiz a tradução e tudo mais, ele fala muito, ele bate muito na tecla da prática, da repetição também. Ele fala que tem coisas na esgrima que não dá para explicar, é só praticando para você entender, né? Então, é um ponto que vai lá e cá, né? Como era esse treinamento no passado, isso aí é algo que eu não estudei muito a fundo ainda, tá? Mas tem alguns manuscritos referentes à arte marcial medieval que falam sobre isso, né? Depois eu vou lembrar aí, se for o caso, eu coloco aqui o artigo, ou o documento, seja lá o que for, sobre o cavaleiro medieval francês que ele
meio que ele deu a rotina de treino dele com a armadura. Então é bem interessante falar que você tem que acordar cedo, vestir a armadura, correr pela floresta. E tem uns treinamentos lá que ele propõe de subir, descer escada para você praticar cerco, né? Praticar as ações de cerco, né? De invasão de castelo, né? Então sobe a escada com a armadura, desce a escada. É bem interessante, assim. Então, essa noção de treinamento já tinha no passado, essa coisa de a repetição leva à perfeição, isso já existia. Isso é muito importante. Quando a gente vai falar de aprendizado, nós aprendemos primeiro pensando com o nosso cérebro, especialmente movimento motor. Quando a gente está aprendendo, por exemplo, a tocar um instrumento, né, se eu for fazer algum acorde aqui no braço de um violão, por exemplo, eu vou e eu já faço aqui. Se eu não conheço o acorde que eu estou fazendo, eu tenho que começar a pensar onde vai cada dedo. E eu tenho que me acostumar aqui. Já fiz outro acorde que não era nem o primeiro que eu tinha pensado. Eu tenho que pensar onde vai cada dedo para eles irem. Não é que nem quando eu penso, por exemplo, que eu vou fazer um dó e pum, minha mão já vai lá no dó automaticamente. Eu vou fazer um sol, pum, minha mão já pega o sol e faz automaticamente. É legal que ele chegou num ponto que ele fala sobre sistema nervoso, né? Então você tem o sistema nervoso somático, que são os movimentos voluntários. Ele falou também do cerebelo, que é responsável ali pela ação motora, né? E, de novo, cai naquela tecla da repetição. Aí agora vamos lá, vamos falar do remaísta moderno. Cara, você tem inúmeros aparelhos tecnológicos, né? A gente tem a ciência do que qual parte do corpo tem que fazer tal movimento, tem que estar com tal posição para ter um melhor rendimento, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Ah, antigamente você tinha até isso nos tratados antigos, principalmente os renascentistas, eles tinham uma coisa ali de anatomia, né? Posicionamento de corpo, estrutura, muito bem refinada. Mas hoje a gente tem um complemento assim de aparelhos para serem usados no treinamento, por exemplo, luzes, eletrônico. Pô, eu uso um aparelho. Eu uso um aplicativo no celular para treinar tempo de reação, que ele aparece os sinais e eu combino com os alunos. Ó, se apareceu uma seta para cima, você vai marchar, você vai avançar. Se apareceu uma seta para trás, apontando para baixo, você vai romper. Aí se aparece o número um, você faz o corte número um do sabre. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, tipo, o nível que você consegue chegar com o treinamento é muito mais meta, vamos botar assim, né? É muito mais específico, né? Como eu falei antes, né? Eu teci o comentário antes. Então é bem interessante isso que ele está citando aí. Eu diria que esse é o melhor argumento do rimaísta. Existem outros argumentos, por exemplo, os rimaístas hoje eles treinam várias tradições diferentes e se especializam muito em uma arma. Eu acho que esse argumento ele tem sua validade, ele também tem os seus problemas. Eu acho que esse daí esbarra em algumas questões. Por exemplo, MMA. MMA é mais ou menos isso, né? Você pega alguma coisa de uma arte marcial aqui, alguma coisa de uma arte marcial aqui, junta, pega outra de lá, outra daqui, vai juntando. Eu acho que. Acho não, os tratados também falam sobre isso, né? Os manuais históricos. Ah, vamos fazer um paralelo aqui. Esgrima olímpica. Esgrima olímpica não é marcial, né? Ela é bem esportivizado, né? O, o MMA ele tem as suas regras, né? Agora, sei lá, briga de rua, né? Briga de rua é muito mais específico, né? Arte marcial, o que que eu enxergo assim de artes marciais? Elas são ferramentas, né? Principalmente as artes marciais mistas, né? Eu acho que o Remo ele é uma arte marcial mista, né? Tal como, acho que bem parecido até com a ideia do Kung Fu, né? Que Kung Fu você tem diversas escolas, né? Eu vou falar de forma leiga aqui porque eu não entendo muito, né? Mas você tem lá os estilos diferentes, né? O estilo do macaco, Kung Fu, louva-a-Deus, né? Você tem esses estilos. E também você, dentro dos estilos, você tem também as armas, né? O remo é mais ou menos parecido, né? Por exemplo, você vai ter Maier. Maier seria o estilo, né? Vamos botar entre aspas, assim. E aí dentro do Maier você tem as armas, né? O Duzak, a espada longa. Aí você tem o Fiore, né? Então, só que o estilo do Maier, ele é mais pro esportivo, né? Vou dar um disclaimer aqui, muita gente fala que o estilo do Maia é esportivo, só que ele fala no livro dele, na introdução do livro dele, que o, a esgrima dele é voltada por Ritterschaft, né? São jogos de cavalaria. E ele fala que em tempos de paz essa esgrima serve, mas também ela prepara os jovens para tempos de guerra, né? Os jovens alemães e tudo mais, aquela coisa já meio nacionalista, assim, meio patriótica, né?
Então, no Fiore você vai ver é totalmente arte marcial, brutal, direto no ponto, né? Uma coisa interessante que você vai ver é que os tratados, eu acho muito interessante quando você estiver estudando um tratado lá no site do Iktenaur e tudo, veja, tenta entender quem é o autor, né? Quem foi o Fiore, quem foi o Maier, né? Isso é muito interessante porque aí você vê qual é a finalidade do manual dele. Por exemplo, o Fiore ele foi ele era militar, né? Então ele tinha que escrever um negócio prático. O Hutton, mais recente, século XIX, 1800 e bolinha, que ele tem ali tratados de combate com adaga, combate com faca, baioneta, sabre. Ele também foi do exército. É absurdamente prático, assim, o manual dele, é direto no ponto, entendeu? Agora você vai ver, por exemplo, o Maier, Capo-Ferro. Nossa, tem uma coisa toda filosófica, assim, da esgrima. Pô, o Capo-Ferro, então, ele dá uma filosofia ali incrível, né? É uma coisa, assim, bem voltada ali para quem gosta de estudo de defesa pessoal. É muito interessante, assim. Você entender para que que é. Aí volta naquilo que eu estava falando no começo, né? A arte marcial é a ferramenta. A ferramenta que você vai usar em determinados contextos, determinadas situações. Você tem ali realmente o que funciona e o que não funciona já na situação real. E você tem isso no formato de um sistema. Depende do autor. Alguns autores eles não sistematizam tanto assim. Mas, por exemplo, vou pegar o Fiore. O que você usa em adaga aparece em espada. Só que o Fiore ele não pega a mesma técnica que vai funcionar em adaga e em espada e desenha e escreve ela de novo em espada. Porque cada página que você tem que fazer, cada desenho novo que você tem que fazer, cada tudo isso custa uma grana muito forte antigamente. Como ele já fez isso lá em adaga, ele não vai repetir em espada. Presume-se que aquela técnica já foi aprendida e que a pessoa que está lendo aquilo ali vai saber que você consegue usar a técnica lá de adaga lá em espada. Então esse sistema ele funciona de forma holística. Quando você pega uma coisa de forma holística, tira só uma coisa dela e joga numa balde, todas aquelas outras coisas que funcionavam em conjunto deixam de ser o conjunto em si, né? Se você pega o motor. Muito legal. Ele fez uma explicação muito boa sobre esse sistema, né? E aí, a esgrima germânica, né, o KDF, ele é um sistema que você vai ver que ele foi desenvolvido ali numa janela de tempo ali 280 anos, né? Vou falar de esgrima germânica, né, o KDF. Começa lá com Liechtenstein, 1380. O último que escreve alguma coisa assim na linhagem do Liechtenstein, do KDF, se eu não me engano, é o Jacob Sudor. Sudor. Alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar o nome dele agora. Depois eu boto aqui, tá? Inclusive tá lá no meu livro o recital de Liechtenstein, que eu fiz a tradução e a rima, rimando os versos do primeiro recital, né? Da primeira Zettel, da glosa, do poema que o tal do Liechtenstein escreveu. Então é muito interessante que você vê isso é, seguindo, né? Não só dentro de um próprio manuscrito, como também numa linhagem, né? É muito interessante. Agora, sobre essa coisa do sobreviver ou não a uma luta, é interessante pensar sobre isso, mas será que se aplica realmente a todos, né? Isso é uma coisa boa a se pensar também. Será que todas as técnicas realmente são boas dentro de um sistema, né? Ou o praticante está aplicando de forma errada, né? O usuário ali está aplicando de forma errada, né? Ele vai depois citar aqui alguns exemplos ali do Fiore, né, que algumas regras não favorecem ao manuscrito do Fiore, porque você fica limitado, né, porque tem um fator ali, segurança da luta, e o Fiore ele é absurdamente brutal. Ser o meta contra essa técnica dos Vurk. É porque isso não é permitido em torneio, isso não vai quebrar a perna do seu coleguinha. Então você não pode nem tentar de verdade, sabe? A gente não entende como esse sistema funciona de forma holística, 100%, porque a gente não pode fazer o que eles faziam. Legal que ele citou aqui. E, bem, se for seguir essa linha de raciocínio, a gente não pode fazer 100%, realmente não dá para fazer 100%. Ele falou do Fiore, eu vou falar do Maia. Mas não é contrapondo, é só colocando mais um exemplo também. O golpe da fúria. Eu não posso fazer o golpe da fúria com fúria. Senão eu vou tomar um cartão, vou quebrar meu amigo, ou vou danificar o equipamento, entendeu? Então, é outro exemplo também de que não dá, entendeu? Realmente não dá. A imersão, mas eu acho que a gente está muito próximo, o torneio, eu vou falar isso mais no final, quando eu for tecer minha opinião. A gente está muito
próximo de. Eu acho que dentro das CNTPs do direito penal brasileiro, a gente está muito próximo do que seria um duelo de verdade. Assim, essa já antecipando minha opinião, né? As regras são só para ninguém se desviver, digamos assim. Mas aí a gente olha para a regra, né? O regulamento ele também fala muito, né? As regras eles falam muito sobre qual é a finalidade daquele embate, né? Não só o regulamento, como também o equipamento, né? O equipamento. Então, por exemplo, os equipamentos que a gente usa hoje, eles não são o peso do que eram naquela época. Eles são padronizados. Isso aí já é contra o marcial, né? Numa situação, vamos lá, numa situação real de luta, você vai usar aquilo que você tem ali na hora, né? A não ser que seja um duelo jurídico e tudo mais, e mesmo assim vai depender da região, né? Do período que você tá, porque às vezes os duelos jurídicos não tinham paridade de armas, né? Então é uma regra que mudava muito, assim, não tem padronização. A gente vive num mundo industrializado e a gente é sedento por padronização, né? Tudo tem que ser padronizado. Naquela época não tinha isso, as coisas não eram padronizadas. Espadas de tamanho diferentes, pesos diferentes, pontos de balanço diferentes, equipamentos de proteção diferentes, se é que quando tinha, né? Então, hoje o remaísta ele tende a usar um equipamento cada vez mais leve, mais veloz, né? Justamente para você fazer a pontuação mais rápida, né? Outra coisa sobre equipamento também é você perde um certo senso de autopreservação, né? Eu estou equipado, não vou me machucar, então double. Double. E aí a gente usa as regras para tentar fazer ali, cercar, né, de alguma forma, né, contornar né, essas limitações, né, de alguma forma causar ali uma trava psicológica, né, uma trava mental para o camarada. Por exemplo, tem a regra do double loss, que alguns lugares usam, né? Se você faz mais de um double, a luta acaba, né? Perdão, se você faz mais de 3 doubles em sequência, a luta acaba, entendeu? Acabou a luta, né? É uma discussão que é muito interessante, né, cara? É muito interessante. A gente tem que aguardar aí algum caso de câmera de segurança flagrando uma luta de verdade, algum tipo de briga, né? Aquelas câmeras de segurança que flagram as coisas assim, de vez em quando, assaltos, esse tipo de coisa assim, de dois caras realmente lutando com espada, né? Talvez ali seja uma coisa true, né? Depois eu vou contar alguns casos que aconteceram comigo, de situações, mais no final do vídeo, ah, situações que eu já passei por perigo real e alunos meus também já passaram, tá? Depois eu conto sobre isso. Não existe abertura para a gente testar essas técnicas como eles testavam antigamente. Uma outra coisa muito importante, e realmente isso daí é um argumento que outro argumento que eu acho que é super importante, super válido para os remaístas modernos, a contemporâneos. O acesso à informação, o conhecimento hoje é muito maior. Então você consegue ser um atleta melhor. Você consegue ter um físico melhor. Você consegue, não é necessariamente que a gente vai ter, né? O meu físico aqui ele não é muito melhor do que de nenhum cavaleiro do século XV, não. Eu tenho que dar uma melhorada nisso aí. Isso é muito legal. Vamos falar de físico, né? Ah, se você parar para pensar, o... ele até citou do cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval, ele participa de campanhas militares, né? Vamos falar do cavaleiro medieval que vai para o campo de batalha. Ah, qual você acha que é o tipo físico desse camarada, né? O que acha que é mais valorizado? Músculos grandes ou a capacidade de estar em combate por longos períodos? Isso é uma coisa, eu acho que não tem resposta certa, tá? Ah, mas a gente pode olhar vou falar da minha experiência militar, né? Fui do exército e tudo. Então, é muito mais interessante você ter a capacidade de repetição por longos períodos, se você é um cavaleiro medieval, né, do que um atleta. Um atleta de esgrima, ele vai ter fibras musculares ali de explosão. Porque ele vai lutar 3 minutos ali e é isso, entendeu? Golpes muito rápidos, mais rápidos possíveis, tempo de reação absurdo, né? Ah, e é isso, ele não precisa estar com a armadura percorrendo longos períodos até chegar no campo de batalha, privação de sono, privação de alimentação e, pô, não vou nem entrar na parte psicológica, né? Que você tem que ter um psicológico, porra, soldado tem um psicológico, tem que ter um psicológico ferro, né? De aço, né?
Então, isso é outra coisa interessante também de você analisar. Os torneios, né? Os torneios, eu acho muito interessante. Eu vou fazer um vídeo em breve também falando sobre os torneios, né? Ah, o torneio, eu acho que é uma situação que cria um estresse para tentar simular uma situação de perigo real, tá? Eu acho que é a coisa mais próxima dentro das CNTPs ali do direito penal brasileiro, que você consegue criar essa situação de estresse, né? Para ter aquela adrenalina liberada, aquele alerta na sua cabeça falando perigo, 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 entendeu? Eu acho que é a coisa mais próxima, assim, porque você realmente fica nervoso, e você não pode errar, você começa a pensar mais no que você vai fazer, fica tenso e tudo mais. Então, o soldado, ele é treinado em situações como essa. Se você já foi militar, você sabe o que eu estou falando. Você passa por situações estressantes e tudo mais. Você tem que manter ali, cumprir a tarefa, né? Cumprir ali o dever e sem surtar, tá? Agora, o atleta, ele não tem esse peso todo, né? E a missão dele é muito menor, né? O tempo, assim, de duração, falando. Então, a composição corporal, eu diria que é um pouco diferente, tá? Eu diria que é um pouco diferente. É outra ferramenta, né? A finalidade é outra, tá? Há formas de você manipular isso com torneios, há métodos de torneios diferentes que você pode explorar isso. Por exemplo, você fazer um torneio, ao invés de ser 1 minuto de luta, que é o padrão aqui, você fazer um torneio com 5 minutos de luta, 3 minutos de luta, você já está explorando outra forma de você estressar ali. Estou falando de estresse no bom sentido, tá? No sentido ali é, fisiológico, tá? É uma maneira diferente de você estressar o seu oponente, né? De você estressar ali o competidor, né? Então, tem várias formas ali, várias situações, né, que você pode fazer isso, tá? Então, isso é bem interessante esse assunto de... Porque a arte marcial ele não é só corpo, é mente também, né? É o trabalho mental, né? É como você lida com uma arma, é uma arma, né? A gente está trabalhando com as espadas, a gente esquece muito que isso aqui é uma arma, né? E cai naquela outra coisa do senso de autopreservação, né? Ah, antigamente, eu não precisava, vamos lá, estou supondo, tá? Mas eu imagino que seja muito provável isso. Eu não precisava chegar pro, pro meu aluno, né? Sei lá, sou um mestre, sou o Fiore, supondo. Eu não precisava chegar pro meu pupilo e falar, olha só, a espada corta, tá? Toma cuidado para você não pular em cima da lâmina do seu oponente, porque você pode abrir um buraco e desviver, né? Hoje eu preciso falar isso. Eu preciso criar esse senso no aluno. Eu até vou comentar isso no vídeo dos torneios. Novato. Novato adora fazer double. Ele faz double porque ele está equipado, ele quer bater. Ele não tem um senso de preservação ainda desenvolvido, né? Ele não entende que a espada é um perigo, né? Ele está equipado, ele não sabe se defender, não tem esse instinto ainda criado, essa maturidade marcial. Então ele faz double. Ele bate, 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 bate e nunca se defende, né? Naquela época, eu acredito que seria algo diferente, tá? Não sei se vocês já tiveram experiência com... Vou tecer casos extremos aqui, tá, gente? Experiências com... Vou começar baixo. Paintball, né? Quem nunca ficou tenso na primeira partida de paintball? Airsoft, nossa, tenso pra caramba, né? Ah, vamos lá, eu não sei quem já teve a péssima experiência de estar de ouvir tiro perto, né? Tiro acontecendo perto, né? É um momento de tensão e qual é a primeira reação que você tem? Se protege, né? Se protege, abaixa, deita. Então, isso é um outro reflexo, né? Eu não estou falando de tempo de reação agora, estou falando de reflexo, tá? É diferente um pouquinho. O reflexo, ele é algo instintivo, tá? Ele é instintivo, tá? E tem reflexos que são moldados pela cultura, né? Ou seja, estou apontando aqui para trás para as espadas, né? Moldado pelas armas, né? Hoje em dia a gente não tem cultura de usar espada. A gente não tem essa cultura. Então, você olha para uma lâmina e não tem tanto reflexo, né? Já vi casos também, descrições de pessoas gelarem, né? O corpo gela quando alguém saca uma lâmina para você, em uma situação de perigo, né? E eu vou contar um caso mais pro final do vídeo, uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar.
Os atletas de hoje em dia, no geral, são atletas melhores do que os atletas do passado. Sim. E isso eu quero dizer justamente pela questão do atletismo, a questão do corpo. Eu acho legal esse ponto porque ele está comparando os atletas. Mas ao mesmo tempo também, toda essa conversa, a gente também está comparando atletas com guerreiros, né? Isso é muito diferente. É muito diferente, né? Um guerreiro, por exemplo, ele tem que ser multifuncional, né? Um soldado, vamos lá. Ele tem que ser multifunção, né? Um soldado, por exemplo, eu vou falar artilharia porque eu fui artilheiro. Eu tenho que saber atirar com canhão, eu tenho que saber atirar com pistola, eu tenho que saber montar e desmontar uma pistola, eu tenho que saber atirar com fuzil. Um atleta de tiro, por exemplo, sei lá, tiro com arco e flecha, ele só vai saber usar o arco e flecha, tá entendendo? É a função dele, ele é muito específico, tá? Para aquela determinada função, sei lá, um atleta olímpico de tiro com arco e flecha, ele vai saber usar o arco e flecha, tá? Ele tem que ser o melhor naquilo, né? Agora, um soldado não necessariamente ele tem que ser o melhor naquilo, né? Aí você tem as especializações, né? Tropa de elite, não sei o quê. Aí por aí vai. Aí é assunto para outro. Nem para outro vídeo, é coisa de outro canal falar sobre isso. Agora vamos para os argumentos a favor dos mestres do passado. E o primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, o mais importante eu vou deixar por último, mas um dos mais importantes e que o pessoal não comenta, e que me deixa desnorteado do pessoal não comentar, que é o terreno. Antigamente você podia fazer esgrima na lama, paralelepípedo, em pedra portuguesa, em grama molhada, em Grama seca. numa montanha. De novo, tá caindo nesse assunto do comparar o atleta com o guerreiro. Como ele falou, antigamente você tinha que saber fazer tudo. Sim, você é multifunção, você é um soldado, entendeu? O soldado tem que saber fazer tudo. Ele tem que ser apto para tudo. Ele tem que sobreviver a tudo e cumprir a missão. Ou às vezes nem sobreviver, tá? Você tem que cumprir a missão, tá? Se você for dar um lunge, do jeito que muita gente dá hoje, né? O lanche que ele tá falando é o afundo. Ele vai mostrar aqui. Que hoje o meta de torneio envolve muito você ficar nesse limiar de distância e dar um lunge muito distante para conseguir acertar o seu oponente. Legal falar sobre afundo porque o afundo ele foi desenvolvido, né? Ele vai evoluindo. Você vai vendo ali como ele surge, né? Se eu não me engano, a primeira descrição que você tem de afundo ou a mais antiga que eu conheço, assim, que eu já estudei, é do Camilo Agripa, lá em 1551, no tratado dele. E você vai ver como é o afundo lá e como ele é feito agora, é completamente diferente, assim, completamente diferente, né? Você vê que tem um estudo acadêmico, anatômico que foi feito, fisiológico e tudo mais, é bem interessante assim, você ver a evolução do afundo, né? E cai naquele lance, vamos falar do afundo especificamente, quando cai nesse lance do afundo, você vê que como ele era feito antigamente, que você tem que colocar uma pressão no joelho e depois você dispara o pé, você não consegue fazer isso com muita repetição. Um outro argumento também é que hoje eu acho que não existe ninguém que faça esgrima histórica de forma profissional. O que eu quero dizer com de forma profissional? É o trabalho da pessoa. É a fonte de renda única ou primária da pessoa. Não existe ninguém, até onde eu saiba, que vive de patrocínio para você ir em torneio, lutar nesses torneios e ter uma boa posição no ranking. Ninguém vive disso. Se vive, vive há pouco tempo. Com certeza não tem ninguém que vive disso há 20 anos. Então eu tô há 3 anos nisso, trabalhando com esgrima. Tô bem, tá bem tranquilo, tá? Ele vai ter um comentário depois que é o da repetição, então vai cair naquela coisa da prática, né? Aquela coisa de internalizar a coisa, Vou refinar o que ele vai falar é você respirar, né, aquilo, né? Então isso é ser o profissional na área, né? Vamos falar assim, tá? Bom, quem conhece meu trabalho, eu escrevo livros, tenho cursos nisso e tudo mais. Inclusive está aqui no link aqui abaixo, então se você tiver interesse em se aprofundar um pouco mais disso com alguém que trabalhe nisso e respira isso, achou. E aqui está tecendo basicamente um comentário da repetição, né? Da repetição. Ah, os alunos, quando entram na minha turma, os novos, eu falo para eles fazerem no mínimo 2 aulas na semana. Porque se você faz uma aula na semana
de esgrima e não pega mais na espada, ou só vai pegar daqui a 7 dias de novo, cara, você vai perder, entendeu? Você vai perder. Eu até falo pra galera, cara, você tá jogando basicamente dinheiro fora, entendeu? Você vai ter uma curva de aprendizado ali muito lenta, entendeu? A não ser que você chegue em casa, faça os deveres de casa que eu sempre passo, né? Inclusive no meu curso, eu diversos deveres de casa que eu passo lá, muitas aulas, né? O curso de espada longa é só para você ter noção aí, mais 15 horas de aula, né? Fora o material didático que vem incluso e tudo mais, tá? É basicamente o argumento da repetição. E volta naquilo que eu falei. Eu acho que os caras do passado faziam repetição. Sim, a gente faz hoje também. Bastante. A gente tem hoje, inclusive, tecnologia, aparelhos, aplicativos, coisas luminosas. Então, tudo que você vai ficar bom, tudo, para você ficar bom em alguma coisa é repetição. Não tem jeito. É prática, tá? É rotina, tá? Rotina é muito importante, gente. É absurdamente importante, tá? Aquecimento, treino, ah, volta calma, que o pessoal chama na esgrima, né? Mobilidade e descanso. Tá? Muito importante, beleza? Muito importante. Mas o que eu diria que é o argumento mais forte para os esgrimistas é o argumento da experiência real. E eu acho que muitos rimaístas não entendem essa diferença. Inclusive, eu vou ler aqui um trechinho sobre o que diz o Fiore sobre esse assunto. Também eu, Fiore, disse aos meus alunos que tiveram que combater nas barreiras, um combate ali feito com armaduras, espadas cegas, etc. Que o combater nas barreiras é de muito menor perigo que combater com espadas de talho e de ponta e hiperponto d'armas. Ou seja, pegar espadas com fio e pontiagudas e combater sem armadura. O pierponto d'armas é uma armadura ali que é de tecido, fininha e tal. Não ajuda muito. Ajuda alguma coisa, mas a diferença dela pro nada é muito pequena. Pois aquele que joga com espadas talhantes, uma só cobertura que falha, naquele golpe lhe dará a morte. E aquele que combate nas barreiras e bem armado e pode receber muitas feridas, ainda pode vencer a batalha. Também há uma outra coisa. Raramente alguém perece nas barreiras, porque se pilham as pessoas. Assim, eu digo que escolheria antes combater 3 vezes nas barreiras que uma só vez com espadas talhantes. Como tenho dito, o torneio não é uma situação real. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando você é um rimaísta que pratica 10 anos e você faz sparring, se você vai para um torneio competitivo de verdade, a chance esmagadora é que você não vai ganhar aquele torneio, mesmo que você tenha muita experiência em sparring no geral. Porque o torneio é um passo para além do sparring. Tem nervos à flor da pele, você tem todo o jogo psicológico. Você vai num torneio de esgrima aqui, tem gente fazendo todo tipo de ritual pra se acalmar. E é um negócio que não tá valendo nada. Você não tá apostando sua vida. Você se inscreveu ali por um dinheiro que é ganhar pra ter um troféuzinho ali e subir no ranking. Isso não tá valendo nada de verdade. Aquilo não impacta a sua vida de uma forma realmente avassaladora. E mesmo assim o pessoal fica nervoso. O pessoal mastica chiclete. Tá, eu vou descer em partes esse comentário que ele falou. Acho muito legal o que ele falou sobre a questão da prática real. Realmente, o cavaleiro, vamos lá, o esgrimista do passado, ele vivia situações reais, né? Espadas afiadas, pessoas desvivendo ali, saindo líquidos vermelhos de dentro dela. É uma coisa muito mais brutal, né? Então a iminência de perigo era muito maior. E fora que hoje também tem a questão do. A gente, ainda mais a gente no Brasil, que não tem essa coisa de porte de arma. Então, armas pra gente é uma coisa muito distante do nosso dia a dia, né? É uma responsabilidade, né? Você não está carregando um equipamento assim que você pode salvar ou tirar a vida de alguém, tá? Ah, então é uma coisa muito distante, né? Naquela época o cavaleiro medieval tem até o código de cavalaria, né? O cara tinha que proteger quem está ao seu redor e tudo mais. Ele está sempre com a espada e tudo. Ah, você já está numa situação de alerta, né? Eminente. O torneio você se prepara para isso, né? O duelo, né? O torneio, o duelo esportivo, o torneio esportivo você se prepara para isso. Mas tem até uma área uma área dentro da área da educação física que é a psicologia esportiva, né? Eu vou falar isso mais a fundo no outro vídeo que eu vou fazer sobre torneio, né? Ah, às vezes você treina bem, você treina muito, pô, você tá preparado para o torneio, chega no dia, acontece alguma coisa, cara, tua moral vai lá para baixo. O teu tempo de reação, você perde tempo de reação, você não está concentrado, entendeu?
Então, essa coisa do psicológico ela é muito forte. E, porra, para quem já foi do exército, já quem já conviveu assim em âmbitos mais caserna, vamos falar assim, essa questão do psicológico é muito treinada, justamente para você em situações de alto estresse como esse, você não quebrar. Porque se você quebra, o teu camarada do lado, você pode atrapalhar ele, entendeu? Você pode até levar ele pro outro plano do mundo, né? Vamos falar assim. Outro plano do universo, né? Então, você pode atrapalhar todo um coletivo, né? Então, ter uma arma é uma responsabilidade muito grande e eu acho que o ponto principal dessa conversa toda talvez seja esse, né? Como a gente lida com a ferramenta, né? Com a espada, né? Você olha para a espada como uma ferramenta de treino, só um pedaço de aço, né? Ou para quem tem as espadas lá da minha loja, só um pedaço de plástico, né? Ou você está encarando ela como realmente, tá? É uma ferramenta, porra, é uma arma, entendeu? E eu acho que esse mesmo paralelo serve para o torneio. Se você entra num torneio com essa mentalidade que é só uma brincadeira, tá tudo bem, tipo, acho que ok, né? É o esportivo, né? Mas e se você entrar com uma mentalidade do tipo, eu vou passar por um estresse, mas eu quero superar esse estresse, entendeu? Porque eu quero sair do torneio como uma pessoa melhor do que eu entrei, uma pessoa mais preparada, mais próximo de um guerreiro, né? É por isso que eu acho que torneios são importantes, mas ah, tem que dar o significado do torneio, né? Tem que dar um significado pro torneio, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora da minha opinião. Eu vou ilustrar com duas histórias que aconteceram comigo e com um aluno meu. Vou começar com a do aluno meu, que é mais antiga, tá? Foi muito engraçado, assim, porque antigamente eu tinha uma política de não emprestar espada para aluno, né? Alguns alunos chegam para mim, presenciais, e falam assim, pô, me empresta a espada aí, quero levar para casa, quero treinar e tal. Eu tinha muito equipamento sobrando, eu não fazia isso. E aí, eventualmente, esse aluno, ele pediu uma espada emprestada, ele morava longe, então, ele morava realmente muito longe, então ele costumava não estar presente nas aulas por questão de que ele morava muito longe. E eu falei, cara, leva aí a espada, vai treinando em casa, pode mandar vídeo, que eu te corrijo e tal. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E aí, esse aluno voltando para casa, ele só me mandou mensagem depois, tá? Ele sofreu ali um morador de rua, alteradaço, abordou ele com um pedaço afiado de. Eu não me lembro agora se era um vergalhão, se era um cacto de vidro, uma garrafa, alguma coisa assim. E aí ele tava com a espada, né? Justamente nesse dia que eu dei a espada para ele. E ele fez um golpe que ele conseguiu descrever o golpe. Para mim, ele descreveu tudo assim que ele fez, né? Ele conseguiu fazer um golpe ali, um Krumphau, na, na mão desse. Ele estava empunhando ali esse pedaço afiado, não me lembro agora o que que era. E desarmou o cara com esse golpe, entendeu? E aí ele conseguiu sair correndo, entendeu? Então, eu ensino defesa pessoal? Não ensino defesa pessoal, tá? Mas é uma situação que eu acho que dificilmente se fosse uma pessoa que não praticasse arte marcial, porque o Rema é uma arte marcial antes de ser um esporte, ele é uma arte marcial, deu esse condicionamento para ele, tá? É, eu fiquei bem preocupado com ele, eu falei, poxa, mas por um lado, eu fiquei até um pouco feliz por ele estar bem, né? E ele ter conseguido usar aquelas ferramentas que foram ensinadas para ele, tá? É bizarro esse caso, é muito bizarro porque ah, quem vai estar andando com uma espada na rua, né? E outra coisa, o reflexo que ele teve de conseguir fazer o golpe que foi ensinado, né? O Krumphau, que não é um golpe qualquer, né? Se você acompanha aí o canal, não é um movimento qualquer. Moral da história. É para fazer isso, gente? Não é para fazer isso, tá? Eu não estou incentivando você a fazer isso. Foi um caso específico ali, uma situação específica, tá? Não é para você andar com uma espada na rua, tá bom? Tô deixando isso aqui bem claro. Eu não ensino defesa pessoal, tá? Não é sobre isso. Foi uma situação de sobrevivência que ele estava. Era ou ficar ali ou, né? Inclusive agora vamos falar de reflexo, né? A gente aprende na faculdade reação, né? Então, goleiro de futebol chutou a bola, pum, ele tem que pegar a bola. Isso é reação, tá? É reação. Reflexo é uma coisa instintiva, tá? É instintivo.
Tem como você colocar a reação por cima do reflexo? Tem, mas isso é por meio de treinamento. O reflexo, a gente tem dois tipos de reflexo quando a gente está em modo de perigo. A gente tem o fuga e o combate, tá? Fuga e combate. Às vezes vocês vão ver em casos que acontecem de a pessoa, provavelmente uma pessoa que não tem um condicionamento ali de arte marcial, uma vivência marcial, né? Ou nunca passou por isso antes, é, ela ativa um reflexo errado ali, né? Dá uma reação errada de tentar reagir. Ah, quer ver um caso que acontece muito, que inclusive o pessoal da defesa pessoal fala que não é para fazer? Assalto de moto. O cara vem com uma arma e a mulher reage tentando ficar se debatendo com a bolsa, né? Ficar puxando ali e reagindo. É um reflexo de luta, tá? Isso é um caso que acontece. Outras, você vai ver outras pessoas fazem, virou até meme isso, o pessoal pegar o celular e jogar por cima do portão, né? E sair correndo. Reflexo de fuga, entendeu? Então são reflexos diferentes, né? O, o pessoal que é CAC, que faz arte marcial, inclusive a gente tinha essa orientação no quartel, só que a gente não treinava isso à exaustão, né? A, a gente tinha orientação de tem algum perigo na frente, você está armado, manda gritar alto. Para quem aí é militar vai lembrar disso. Grita alto, senha, contrassenha. O cara continua vindo na sua direção, um disparo para cima e, por fim, né, última situação, um disparo na direção do elemento ali, né? Então, outra situação, tá vendo? Mas isso aí é condicionamento, não é reflexo, né? É, então, é muito interessante entender isso, porque tanto o emaísta moderno quanto o esgrimista do passado, né, guerreiro, soldado ou o cara que faz duelo, são situações diferentes. O condicionamento é diferente, tá? O condicionamento motor, né, o sistema nervoso lá, ele trabalha de forma diferente, tá? Vou contar a minha situação que aconteceu comigo, só para vocês entenderem, tá? Eu tinha uma bike elétrica que eu usava para trabalho, né? Para dar as aulas, que eu movimentava. É muito equipamento que tem que carregar de esgrima, e aí eu botava ela na minha motinho elétrica e ia embora com ela. E aí, voltando de uma dessas aulas, vieram dois elementos na minha direção, e um deles me empurrou da bicicleta. Eu caí, não consegui dar a arrancada, a bicicleta engasgou ali no meio-fio, não consegui arrancar. Isso foi ano passado que aconteceu. E o outro veio pelas costas e tentou me dar uma facada pelas costas. Na covardia, é isso. Acontece. Ah, eu tive a consciência, não foi reflexo, foi consciente. Eu estava bem pé no chão. Eu consegui pegar a tranca, a trava da bicicleta, o que trava a bicicleta, né? É um negócio grande assim e tal. E eu consegui tirar batendo pelas costas e fuga, entendeu? Eu dei fuga olhando para o alvo, né? Foi bem consciente assim, porque se uma vez ele tentou me dar a facada pelas costas, eu imaginei que ele tentaria de novo, né? Perdi a bicicleta, né? Mas não perdi a vida, né? Finalidade da esgrima, sobreviver. Entende? Então, situações, situações. Essa situação que a gente vê da autopreservação, a gente não vê muito no esgrimista moderno, porque ele está todo equipado. Provavelmente o cara que está lutando do meu lado ali na minha frente é meu amigo, eu não tenho problema nenhum com ele, então dá para me jogar ele na ponta da espada dele, não preciso me defender, eu vou bater nele, e é isso. Então, de novo, esse que o Matheus falou agora do torneio, eu acho que todo mundo tem que participar de torneio, pelo menos uma vez, mas por ser uma arte marcial, rema antes de ser um esporte, é uma arte marcial, tá? Ressignifica o sentido de você estar naquele torneio. Ressignifica do tipo, é só mais um dia de treino. É só mais um dia de treino. É um treino um pouco mais difícil hoje. Sim, vai ser um treino mais difícil. É um treino, vamos lá, psicológico, né? É um treino psicológico. Quanto tempo eu aguento aqui sem surtar, né? Ou quanto tempo eu aguento aqui sem perder a minha técnica que eu aprendi nas aulas, tá? Então, torneio é muito importante, acho que faz parte. Dentro das CNTPs do direito penal brasileiro, eu acho que é a situação mais estressante que você pode passar
sem cometer algum crime, né? Acabar cometendo algum crime, tá? Então é muito interessante isso. Eu participo de torneios. Ano passado eu ganhei 3 grandes torneios aí. E, cara, eu fiquei muito estressado. Eu fiquei muito estressado. Teve até um duelo que eu participei, foi com. Eu postei aqui o vídeo, foi com o Giacomini. Nossa, cara, quem tava lá no dia sabe que eu tive diarreia, 2 minutos antes do torneio, entendeu? Porra, eu tive diarreia, entendeu? É, Eu ganhei por muito pouco, assim, foi muito pouco mesmo. Acho que foi diferença de 1, 2 pontos, entendeu? Eu tava muito nervoso, eu fico muito nervoso, entendeu? Mas eu fico muito feliz que eu fico revendo meus vídeos e, comparado com o Breno, que pratica esgrima há 8 anos, o Breno de agora fica muito nervoso, mas eu não perco o nível técnico, né? Eu consigo cumprir ali o meu objetivo, né? Então isso é uma coisa muito interessante, tá? Eu acho que foi toda essa experiência com esgrima, com certeza, também a minha vivência com, com, com o meio militar, tá? Então é legal a experiência do torneio, tá? É bem interessante, beleza? E até para quem mora longe, assim, por exemplo, vai competir em torneio em outro estado, tem um pessoal lá do Amazonas que, nossa, foi lá para São Paulo competir, caramba, uma saga e tudo mais. Pensa que antigamente os soldados também faziam isso, cara. Era, sei lá, 90% da guerra é você se deslocando, cara. 10% é o combate em si, entendeu? É você trocando tiro e tal. É você se deslocando. Então, essa jornada de você ter que ir até o lugar do torneio, aí dorme mal na noite anterior, às vezes acorda e não consegue comer. Nossa, já aconteceu muito comigo. Já aconteceu muito comigo. É também uma simulação de combate, vamos falar assim, de guerra, botando entre muitas aspas. Tá, beleza, gente? Deu para entender mais ou menos assim? Então, eu acho que o Emaísta hoje. Vamos terminar aí, depois eu dou meu veredito aqui. Vamos terminar, ver o que o Matheus vai falar. Anda de um lado pro outro, faz tudo. Porque o torneio, ele adiciona uma pitadinha de adrenalina, uma pitadinha de stakes, né? De se você perder, existem consequências. Só que quando você está lutando pela sua vida, o nível dessas coisas sobe muito. Não é um pouco, é muito. Mas do mesmo jeito que uma pessoa que treina a sua forma sozinha, nunca fez um sparring, provavelmente vai tomar um pau de quem faz um sparring e luta há um ano, mas faz sparring toda hora. Uma pessoa que nunca lutou de verdade vai tomar o pau de uma pessoa que luta de verdade. Quando eu digo de verdade, é com espada. Isso é legal também de você ver. Um cara que vem de outra arte marcial já experiente e começa uma nova, nossa, ele tá anos-luz assim na frente. Anos-luz, né? Eu tenho um aluno, vou dar o exemplo dele, é o Marcelo, tem vários vídeos dele aqui no YouTube. Ele tem. Cara, o que eu tenho de idade, eu tenho 25 anos, o que eu tenho de idade, ele tem de experiência com arte marcial. Ele entrou assim, aprendeu algumas técnicas ali, o corpo dele já tinha tudo maneirinho já, tipo, já bem encaixado, só teve que ajustar uma coisa ou outra. Tá aí, pra quem conhece o Marcel, tá ganhando porrada de torneio aí. Tá entendendo? Então, isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Outro exemplo também é o Barreto, que ele é top 5. Eu não sei como é que tá o ranking agora, mas era top 5 do Internacional. Ele não veio só do remo, ele vem de outras práticas também. Então, até puxando um gancho com o que o Matheus falou antes, a gente tem a dádiva, né, de ter o conhecimento ancestral, de ter toda essa carga histórica de tratados, manuais, manuscritos, tudo chegou para a gente hoje, né? São mais de 700 anos de escritos. Fora que hoje a gente está num mundo globalizado, então tem outras artes marciais também para você praticar. Então, eu acho que hoje a gente não é só melhor que um esgrimista do passado, como a gente tem obrigação de ser. Obrigação de ser, tá? Eu acho que se você faz essa arte marcial com toda essa bagagem que você tem, cara, tu é obrigado a ser bom. Você tem que ser minimamente bom, tá? Espada é uma coisa obsoleta, tá? É uma coisa obsoleta. Tem que dominar essa parada. Então a minha opinião é o seguinte: se a gente colocar um esgrimista do passado e botar no torneio de esgrima, ele não vai vencer. Quem vai vencer são o pessoal que vai bem nos torneios de esgrima. Ele pode vencer o pessoal que vai mal, mas ele não vai vencer esses competidores assim que estão lá em cima no ranking, que eles performam muito bem.
Agora, se você pegar um desses competidores que performa muito bem e trouxer para um cenário lá do século XV, Não. lutando no chão de grama contra um outro mestre esgrimista, eu apostaria todas as minhas moedas no mestre esgrimista. Eu não acho. Assim, tudo são questão de chances. Né? Eu não acho que as chances. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o quesito psicológico do cara do lutador do passado é muito forte. É muito forte. Eu acho que se ele cair num torneio moderno desse, eu não sei, agora é minha opinião, se ele cair num torneio moderno desse, eu acho que ele vai ficar de boa, tá ligado? Tipo, tranquilão, entendeu? É, é porque é foda, cara, que o torneio ele mexe no ego também, né? No ego. Essa coisa de você ser derrotado, né? De você perder, incomoda, né? Incomoda um pouco, tipo, é chato, às vezes é frustrante, né? Eu tenho alguns alunos assim, porra, sou professor de arte marcial, cara. Eu não dou vida fácil para os alunos, não. Os alunos chegam assim e falam: Ah, poxa, eu achei que eu poderia ter sido melhor no torneio, lutei mal. Aí eu falei: Você treinou o máximo que teve para você treinar? Você faltou aula? Primeira coisa que eu pergunto assim: Você faltou aula? Porque a preparação é muito importante, né? Um torneio à vista, você tem que se preparar, entendeu? Claro que de forma, porra, consciente, né? Tipo, treina, descansa, faz o treino corretinho, descansa e tudo mais, né? Não é treinar daquela forma estonteante, ofegante. Questões também de regra. É complicado porque, pô, para saber, acho que só pegando uma máquina do tempo, sequestrando alguém lá do passado e trazendo pra cá, bota o equipamento do cara, vai lá, luta aí. Eu acho que ele ia arrebentar todo mundo na porrada, entendeu? Eu acho que o cara ia, no primeiro assalto, ia dar um cartão nele, entendeu? Porque é neutralização de alvo, né? A gente tá falando sobre isso, né? O esgrimista do passado ele tem que neutralizar o perigo, né? Isso também é defesa. É um paradoxo que eu acho muito interessante, é esse, né? Eu sempre levanto isso nas lives que eu faço, né? Você tem um perigo na sua frente, aí volta aquela coisa que eu falo, né? Você tem duas opções, ou você luta ou você foge, né? São as opções que tem, né? Você pode negar combate. Se não der para negar combate, você tem que lutar, né? Uma situação de torneio é a mesma coisa, você pode não ir no torneio, entendeu? Agora, se você foi pro torneio, você tem que fazer o quê? Você vai neutralizar o alvo na sua frente? Não vai. Você não vai quebrar a perna do seu oponente, senão ele não consegue lutar mais e você nunca mais participa de um torneio, né? Então, você tem que cumprir o objetivo. Qual é o objetivo? A gente normalmente segue a regra do primeiro sangue, né? Os torneios de esgrima, eles são mais para esse lado, né? Regra do primeiro sangue. Um mestre de esgrima do passado, imagino que vai sair neutralizando todo mundo, assim. Eu acho que é a minha opinião, assim, ele vai sair neutralizando todo mundo, mas depende também qual mestre do passado que você está falando, né? Se for o Maier, ele vai fazer umas coisas performáticas ali e tudo mais. Já o Fiore, porra, vai jogar basquete ali com cesta de três ali com o oponente, entendeu? Eu acho que essa é a minha opinião. Mas é isso, o torneio, tecendo agora, dando uma conclusão aí pro vídeo, o torneio é uma situação, né? O esgrimista, o remaísta, é uma situação enxuta de luta, né? Vamos falar de torneio, né? Que eu acho que é a situação mais próxima do que seria algo valendo a vida, né? É uma situação muito rápida, é muito pequeno, é muito curto. Tal como um duelo também no passado seria algo muito rápido, né? Mas o fator psicológico é muito forte. Eu acho que o camarada do passado, o mestre, vamos falar assim, né? Vamos falar de um mestre hoje, né? Vamos botar entre várias aspas aqui, né? Alguém que trabalha com isso, ou, sei lá, um top ranking, assim, né? Eu acho que, comparado com o mestre do passado, eu acho que o mestre do passado, ele tem um fator psicológico, ele não vai ah, perder técnica diante do perigo. Não sei se você entende isso que eu tô falando. Quando você fica nervoso, a sua técnica, você perde técnica, né? Você perde o condicionamento físico, sua respiração fica zoada, entendeu? Você não perde ali, a frequência cardíaca fica toda esquisita também, entendeu? Quando você fica muito tenso, nervoso, né? Porra, quem nunca foi num torneio aí, se machucou e continuou lutando, quando parou de lutar, ai, 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 muita dor, adrenalina também, né? Então, você saber ativar a adrenalina é outra coisa também que é interessante, né? Uma habilidade também interessante. E isso você condiciona isso, né? Você condiciona isso também. Ah,
Então, eu acho que é uma resposta muito complicada, né? É difícil bater o martelo. Eu teria que ficar conversando aqui, como eu estou fazendo com vocês aqui, batendo um papo, né? Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que psicologicamente, né, no quesito de cumprir a missão, um mestre do passado está muito mais apto, né? Um soldado, então, pô, vamos falar um cavaleiro, nossa, anos-luz assim da gente, anos-luz, tá? Eu acho que quem teve aí uma experiência prévia com ambientes muito estressantes e coisas do tipo, praticou nesse tipo de ambiente, né? Ah, eu acho que vai ter uma vantagem, né? Em nenhum torneio você com certeza tem vantagem, né? Normalmente pessoas mais velhas têm vantagem nisso porque tem mais vivência de vida, já passou por mais experiências, né? Então, quanto mais velho, eu acho que você se dá melhor num torneio desse, num torneio, né? É a definição de veterano é isso, né? Um veterano, né? Tá? Então, mas eu acho que a gente hoje, nós remaístas, temos a obrigação de lutar melhor que um mestre do passado, porque temos tecnologia ao nosso favor, temos a ciência ao nosso favor, né? A gente tem uma carga de 700 anos de prática marcial, né? De prática marcial não, perdão, de escritos, né? Mais 700 anos de escritos, né? A gente consegue treinar por horas, porque a gente tem um equipamento de proteção, mas a gente peca no quesito mental. Eu acho que é isso. A gente não acerta a nossa mente, a gente não ressignifica as coisas, né? Até peguei o Matheus aqui no Flagra, ele falando sobre o torneio não vale nada. Eu acho que não, eu acho que é um problema de tá significando da forma errada o torneio, né? E se você vai para o torneio sabendo que vai perder, encara, encara. É isso aí, encara, entendeu? Encara o medo, vai lá. É um treino também, é um treino psicológico, entendeu? Encara o medo, né? Ah, a gente no quartel, nos stands de tiro, o pessoal tinha medo da arma. Você tinha que saber tirar a arma, você tinha que saber manusear. A galera tinha medo, assim, entendeu? Tinha medo de manusear o equipamento. E realmente dá um medo. Você fica, caraca, mano, e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu fizer isso? E agora? No rema, na esgrima, não tem muito isso. Você bota o equipamento e, pô, bicho, olha o tamanho da espada, cara. E, bicho, olha o tamanho disso aqui, entendeu? Olha o tamanho disso aqui, né? Se você bater isso aqui de forma errada, você vai machucar também, você pode machucar alguém, mesmo estando equipado, e acontece, entendeu? Então, é uma questão de olhar para isso aqui e ressignificar. Eu acho que é mais sobre isso. Talvez um pouco mais de respeito sobre, talvez pode ser esse caminho mental que você pode fazer, né? É, mas é isso. Então, essa é a minha opinião aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço aí o Matheus por esse conteúdo. Ficou muito bom o vídeo dele, tá? Ficou muito bom. Então, pessoal, o que que vocês acham? O que que vocês acham disso tudo? Tá? Deixa aí nos comentários. Eu já compartilho o vídeo aí, tá? Para aparecer aí para outras pessoas também que se interessam e a gente ajudar aí a comunidade da esgrima histórica, das artes marciais históricas. Beleza? Então, pessoal, fiquem bem aí e até a próxima.